Bom, a professora Michele trabalhou o sentimento do medo com as crianças da turma do G5. G5 já é o último ano da escola, normalmente as crianças chegam no berçário e ficam a escola toda, como a gente tem de exemplo aqui, o Pedro e o Arthur. Michele, explica pra gente como é que foi falar sobre o medo com essas crianças. Bom, um dos pilares da aprendizagem socioemocional é o reconhecimento de emoções, né? Então nós aprendemos a reconhecer, a relatar as nossas próprias emoções para as outras pessoas, a fim de vivenciar, compartilhar novas experiências, de pedir ajuda, ou até mesmo de sinalizar porque nós estamos tristes, ou porque nós estamos felizes, ou o que nos causa medo. E nós sabemos que para os adultos, geralmente, alguns adultos temem em falar sobre os sentimentos com as crianças, né? Então, assim, o nosso objetivo com esse projeto é de levar as crianças a conhecerem né, os próprios sentimentos e não somente a identificá-los, e que adquirirem habilidades para lidar com esses sentimentos, né? E assim, trabalhar o medo com a turma do G5 foi bem legal, assim, foi muito importante, né? O disparador para esse projeto, na verdade, foi uma situação que aconteceu na nossa turma nas primeiras semanas de adaptação. Eles conheceram a nova sala, conheceram novos brinquedos. Dentre os brinquedos que eles conheceram uns insetos de borracha, né? Que foi assim o que eles mais se identificaram. E durante uma roda de brincadeira, né, uma vivência que eles tiveram com esses insetos, surgiram várias falas sobre o tema medo, como por exemplo: eu tenho medo de barata porque ela é suja e vive no esgoto. Eu tenho medo de abelha porque ela pica. Eu tenho medo de inseto porque ele tem ferrão. Então várias falas foram surgindo. Então nós disparamos o projeto a partir dessa situação. E em um outro momento, durante uma roda de conversa, as crianças colocaram os medos, né? Não só medos de insetos, mas vários outros medos, como medo de trovão, né, Pedro? Você falou que tinha medo de trovão, medo de raio. O Arthur tinha medo de pesca, mosquito, de mosquito e vários outros medos foram surgindo. E juntos nós decidimos fazer uma pesquisa com todos os outros funcionários da escola. Então nós saímos pesquisando o quê? Os medos das outras pessoas. Então nós perguntamos para todas as turmas, para as outras professoras, sobre quais eram os medos que elas sentiam, e nós fizemos um gráfico. E além disso também nós trabalhamos algumas histórias que relatam essa questão do medo. E eu trouxe aqui alguns livros que o Pedro vai falar um pouquinho e o Arthur também vai falar um pouquinho sobre eles, tudo bem? Pedro, então me conta da sua experiência. Como é que foi falar sobre o medo com a professora Michele e com seus amiguinhos? O que você aprendeu desse livro aí? Fala sobre o que esse livro? Sobre o medo de altura. Fala mais um pouquinho, fala mais alto. Sobre o medo de altura. E quem tinha o medo de altura? O Léo. Mostra o livro pra ela. O Léo era quem? E hoje você ainda tem medo ou não? Você já sabe controlar o seu medo? Tem um pouquinho de medo ainda? E como é que o Léo conseguiu superar o medo de altura? Ele pensava o quê? Em quê? Se ele estava preparado ou não para voar, isso mesmo. E o Arthur também aprendeu um pouquinho sobre o medo com o livro do Marcelo, não foi, Arthur? O que você aprendeu nesse livro, o Arthur? Marcelo tinha medo de sujeira. Ele tinha medo de sujeira? Era um porco. E como que ele se livrou desse medo da sujeira? Só tomar banho pra ir na lama. Toma banho e a lama sai, não é? E qual que era o seu medo? Você tem medo do quê? De minhoca, de vespa, de mosquito e de mosca. E hoje você consegue superar o seu medo? Depois dessa história, você já sabe como que faz? Mas você está trabalhando isso. Você está ficando forte, então, depois dessa aula.
O que você sentiu, Michele, depois dessa experiência dos livros, que a gente sente que vocês colocam bastante para as crianças, e isso acaba que na prática eles acompanham a história e vivenciam isso também. O que você sentiu do resultado de colocar os livros para eles? Eu acho que foi um resultado bem positivo, né? No início foi, quando eu apresentei essas histórias, até surgiram algumas falas, né? Mas como é que pode um pássaro ter medo de altura? E como é que pode um porco ter medo de sujeira? Né? Eles fizeram essa relação e depois da história eles perceberam que cada personagem superou o seu medo de uma forma. Por exemplo, o passarinho que tinha medo de voar, ele não se sentia preparado ainda para voar, e quando, com a ajuda de uma amiga, depois de um tempo, quando ele começou a se sentir mais seguro, ele deu o primeiro voo e perdeu o medo. O porquinho Marcelo, a mesma coisa, ele tinha muito medo de sujeira, ele e toda a família, mas depois de um tempo ele começou a superar esse medo porque ele descobriu que quando tomava banho a sujeira ia embora e já estava tudo certo. E a mesma forma esse aqui também, que é a coruja, né, que tinha medo de escuro. Ela tinha medo de escuro quando não conseguia dormir, mas aí ela começava a pensar em muitas coisas boas e superou o seu medo. E hoje eu vejo na turma do G5 que algumas crianças já me falam, né, que já perderam medo de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem medo de altura e essa semana inclusive me falou: eu já consegui, agora eu não tenho mais medo de altura. E eu perguntei: mas por quê? Porque eu subi em uma escada e eu pensei em coisas boas. E aí agora eu não tenho mais medo. Então já tem essa evolução. A gente observa que as crianças do G5, eles já conseguem verbalizar bem os sentimentos e o que está acontecendo à volta deles. Quando você observa isso, como que os pais podem participar e até quando? Como funciona isso? Porque também vai entrar na fase da adolescência e vai ter alguns sentimentos ainda talvez um pouco mal resolvidos, sem entender. Como que os pais podem colaborar em casa? Foi o que eu falei, né? Na verdade, alguns adultos, né, eles temem falar esse assunto, né? A questão dos sentimentos, das emoções. Eu acho que é muito importante que eles falem sim sobre essa questão do medo, sobre a questão da raiva, porque eles precisam começar a conhecer esses sentimentos, né, as crianças, para começar a adquirir algumas habilidades para saber lidar com eles. Se em casa isso não é trabalhado, eles acabam ficando, eu acho que mais retraídos, não expressam o que eles estão sentindo. Então, assim, por meio de histórias também, de livros, seria legal que eles trabalhassem em casa sobre todas essas emoções, para que mais pra frente eles já estejam mais seguros para lidar com essas questões, com esses sentimentos. Aí a dica para os pais aqui do Colégio Evolve. Já já a gente volta com mais vídeos e mais novidades para vocês.